Na véspera da noite de núpcias, ela fugiu sem deixar rastros, e o milionário nunca entendeu o motivo. 6 anos depois, eles se reencontraram por acaso, e ele descobriu algo que o fez enxergá-la com outros olhos. Ela ainda era virgem. Por que ela guardou isso por tanto tempo? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. O vestido de noiva pesava como uma corrente nos ombros de Isabela Santos. Ela se olhava no espelho do quarto da mansão familiar em Jardins, São Paulo, e via não uma noiva radiante, mas uma prisioneira vestida de branco. As pérolas do colar de família pareciam apertar sua garganta, e o véu bordado à mão por freiras portuguesas se sentia como uma mortalha. "Minha filha, você está linda", murmurou sua mãe, Cristina, ajeitando os últimos detalhes do penteado elaborado. "Ricardo é um bom partido. Vocês vão formar uma família maravilhosa." Isabela engoliu em seco, forçando um sorriso. Aos 19 anos, ela sabia exatamente o que significava ser um bom partido na alta sociedade paulistana. Ricardo Mendes, aos 28 anos, era herdeiro de uma das maiores construtoras do país, dono de um sorriso charmoso e de uma conta bancária que impressionava até os santos, família tradicional do ramo têxtil. "Mamãe", Isabela começou, mas foi interrompida pela chegada de sua melhor amiga, Camila, que entrou correndo no quarto. "Isa, você precisa ver isso!" Camila estendeu o celular mostrando fotos nas redes sociais. O Ricardo foi fotografado saindo de um hotel com a Fernanda Carvalho ontem à noite. O sangue de Isabela gelou. Fernanda era uma socialite conhecida por seus relacionamentos com homens casados e comprometidos. As fotos eram claras. Ricardo saindo do hotel 5 estrelas em Ipanema, Fernanda alguns minutos depois, ambos com expressões de quem havia passado mais do que algumas horas conversando sobre negócios. "Isso não significa nada", disse Cristina rapidamente, pegando o celular das mãos de Camila. "São apenas fofocas. Ricardo ama você, Isabela." Mas Isabela sabia a verdade. Ela havia sentido a frieza dele durante o noivado, a maneira como ele a tratava mais como um troféu do que como uma mulher. O casamento não era sobre amor. Era sobre fusão de impérios, sobre manter as famílias no topo da pirâmide social brasileira. "Mãe, eu não posso fazer isso." As palavras saíram mais firmes do que Isabela esperava. "Querida, todos os noivos ficam nervosos. É normal. Daqui a algumas horas você estará casada e será a mulher mais feliz do mundo." Isabela olhou pela janela para o jardim, onde já se montavam as tendas para a recepção. 500 convidados, orquestra sinfônica, flores importadas da Holanda. Tudo perfeito, exceto a noiva. Quando sua mãe saiu para verificar os últimos preparativos, Isabela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Com mãos trêmulas, ela tirou o vestido de noiva e vestiu um jeans e uma blusa simples que havia escondido no fundo do armário. Pegou a pequena bolsa que havia preparado secretamente com documentos, algum dinheiro e apenas o essencial. A carta que deixou sobre a penteadeira era breve. "Não posso me casar sem amor. Perdoem-me, mas preciso ser livre para escolher meu próprio destino. Isabela." Descendo pela escada dos fundos, Isabela conseguiu chegar ao portão da cozinha sem ser vista. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos poderiam ouvir. Na rua, pegou o primeiro táxi que passou. "Para a rodoviária, por favor. Rápido." Enquanto São Paulo passava pela janela, Isabela sentia medo e alívio ao mesmo tempo. Não sabia para onde ia, mas sabia que qualquer lugar seria melhor do que uma vida sem escolhas. O sol da manhã filtrava através das janelas da clínica veterinária Patinhas Carinhosas, em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Isabela, agora com 25 anos, ajustava o estetoscópio enquanto examinava um Golden Retriever que havia chegado mancando. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados por cabeleireiros caros, agora eram presos em um rabo de cavalo prático. As unhas que um dia ostentaram esmaltes franceses estavam curtas e limpas, próprias para quem trabalha com as mãos. "O Thor vai ficar bem, Dona Maria", disse Isabela com um sorriso tranquilo para a senhora idosa que segurava a coleira do cão. "É apenas uma torção leve. Com uns dias de repouso e essa pomada ele estará correndo pelo quintal novamente." "Doutora Bela, a senhora é um anjo", respondeu Dona Maria, usando o apelido pelo qual Isabela era conhecida na cidade.
Não sei o que faríamos sem a senhora aqui. Isabela sorriu. Nos últimos 6 anos havia construído uma nova vida. Formou-se em veterinária pela UFMG, montou sua própria clínica e conquistou o respeito da comunidade local. A vida era simples, mas genuína. Ela acordava cedo, cuidava dos animais, ajudava os produtores rurais da região e, aos fins de semana, caminhava pelas trilhas das montanhas que cercavam a pequena cidade. Ninguém ali sabia de seu passado. Para todos, ela era apenas Isabela Souza, uma veterinária dedicada que havia chegado de Belo Horizonte e se apaixonado pela tranquilidade do interior. O sobrenome falso e a história inventada a protegiam de qualquer conexão com os Santos de São Paulo. Estava organizando os medicamentos quando ouviu o barulho de um carro caro parando em frente à clínica. Pelo som do motor, definitivamente não era um dos carros simples da região. Isabela olhou pela janela e seu coração quase parou. Um BMW preto, modelo mais recente, estava estacionado na rua de terra batida. Um homem alto, de terno escuro e óculos de sol saiu do veículo. Mesmo à distância, ela reconheceu imediatamente a postura ereta, os ombros largos, o jeito confiante de andar. Ricardo Mendes. Isabela correu para trás do balcão, o coração disparado. O que ele estava fazendo ali? Como a havia encontrado? 6 anos de vida tranquila pareciam desmoronar em segundos. A sineta da porta tocou quando Ricardo entrou. Ele tirou os óculos de sol, revelando os mesmos olhos castanhos intensos que Isabela lembrava. Estava mais maduro. Alguns fios grisalhos nas têmporas davam-lhe um ar ainda mais distinto. O terno impecável contrastava absurdamente com o ambiente simples da clínica. "Boa tarde", disse ele, a voz grave e controlada. "Preciso de um veterinário. Meu cavalo se machucou durante uma cavalgada." Isabela respirou fundo, tentando manter a compostura. Talvez ele não a tivesse reconhecido. 6 anos mudavam uma pessoa, especialmente quando se passava de princesa da alta sociedade para veterinária do interior. "Eu sou a veterinária da clínica", respondeu, tentando disfarçar a voz. "Qual é o problema do animal?" Ricardo a olhou fixamente. Por um momento, Isabela teve certeza de que ele a havia reconhecido, mas ele apenas disse: "Ele está mancando da pata traseira esquerda. Pode ser grave? Preciso examinar para dar um diagnóstico." "Onde ele está?" "Na fazenda onde estou hospedado." "A fazenda dos Ipês, a uns 15 quilômetros daqui. A senhora poderia fazer uma visita?" Isabela hesitou. Sair da segurança da clínica, ficar sozinha com Ricardo, era arriscado demais, mas profissionalmente ela não podia recusar um animal ferido. "Claro, vou buscar meus equipamentos." Enquanto preparava a maleta veterinária, Isabela sentia as mãos tremerem ligeiramente. 6 anos haviam se passado desde que fugira do altar, deixando Ricardo esperando na igreja. Agora ele estava ali, a poucos metros de distância, e ela não sabia se ele a havia reconhecido ou se era apenas uma coincidência cruel do destino. Uma coisa ela sabia com certeza: sua vida pacata em São Tomé das Letras nunca mais seria a mesma. A estrada de terra que levava à fazenda dos Ipês era empoeirada e cheia de curvas. Isabela seguia Ricardo em seu próprio carro, uma picape velha, mas confiável que usava para as visitas rurais. Através do para-brisa embaçado, ela observava o BMW à frente navegando cuidadosamente pelos buracos e pedras soltas. A fazenda era impressionante. Uma propriedade bem cuidada, com casa-sede colonial, estábulos modernos e pastagens verdejantes que se estendiam até as montanhas. Isabela reconheceu imediatamente o padrão. Era o tipo de investimento que empresários ricos faziam no interior, combinando turismo rural de luxo com criação de cavalos de raça. "É uma propriedade linda", comentou Isabela quando desceram dos carros, tentando manter a conversa profissional. "Pertence a um sócio meu", respondeu Ricardo, caminhando ao lado dela em direção aos estábulos. "Eu vim passar alguns dias aqui para espairecer. Negócios têm estado estressantes." O cavalo era um puro sangue lusitano, magnífico animal de pelagem castanha que claramente valia uma fortuna. Isabela se ajoelhou ao lado do animal, suas mãos experientes examinando cuidadosamente a pata machucada. O cavalo se manteve calmo sob seu toque suave. "É apenas um estiramento muscular", diagnosticou Isabela após alguns minutos. "Nada grave,
mas ele precisa de repouso completo por uma semana. Vou aplicar um anti-inflamatório e deixar uma pomada para massagens diárias. Enquanto preparava a medicação, Isabela sentia o olhar intenso de Ricardo sobre ela. Quando se virou para aplicar a injeção, encontrou-o observando-a com uma expressão estranha. Você me lembra alguém, disse ele de repente. O coração de Isabela acelerou, mas ela manteve a voz firme. As pessoas sempre dizem isso. Deve ser um daqueles rostos comuns. Não, não é comum, é familiar. Isabela terminou o tratamento rapidamente, tentando ignorar a proximidade dele. O perfume masculino era o mesmo de 6 anos atrás. Uma fragrância cara e sofisticada que despertava memórias que ela preferia manter enterradas. Pronto, disse, guardando os equipamentos. Mantenha-o no estábulo, sem exercícios por uma semana. Se houver qualquer piora, me chame. Isabela. Ela congelou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia. Desculpe. Tentou ainda fingir, mas sua voz saiu mais fraca. Ricardo deu um passo em sua direção, os olhos castanhos fixos nos dela. A Isabela Santos, a noiva que fugiu do altar 6 anos atrás, deixando 500 convidados esperando e um noivo humilhado na igreja. O jogo havia acabado. Isabela ergueu o queixo, recuperando parte da dignidade que a havia sustentado durante todos esses anos. Sou Isabela Souza, veterinária. Não sei de quem você está falando. Pare com isso. A voz de Ricardo era baixa, controlada, mas carregada de emoção. Você acha que eu não reconheceria a mulher que deveria ter se tornado minha esposa? Que eu não me lembraria dos seus olhos, do seu sorriso, da pequena cicatriz no seu queixo que você ganhou quando caiu da bicicleta aos 8 anos? Isabela tocou instintivamente a pequena marca que ele mencionara. Poucas pessoas sabiam daquele detalhe íntimo de sua infância. O que você quer, Ricardo? Primeiro, uma explicação. Segundo, saber por que você está aqui, fingindo ser outra pessoa. Não finjo ser ninguém. Eu sou quem escolhi ser. Uma veterinária no interior de Minas? O tom dele carregava um misto de incredulidade e... era respeito. A Isabela que eu conhecia não sabia nem cuidar de um peixinho dourado. A Isabela que você conhecia era uma boneca criada para ser esposa troféu. Esta Isabela construiu sua própria vida. Eles se encararam em silêncio por longos segundos. O sol da tarde criava sombras longas no estábulo, e o único som era o relinchar suave dos cavalos nas baias próximas. Por que fugiu? A pergunta saiu mais vulnerável do que Ricardo provavelmente pretendia. Isabela respirou fundo. Depois de 6 anos, talvez fosse hora de dizer a verdade. Porque não podia me casar com um homem que estava com outra mulher na véspera do nosso casamento. O rosto de Ricardo se contraiu, como se tivesse levado um soco. Do que você está falando? Fernanda Carvalho, hotel em Ipanema. Véspera do nosso casamento. Isabela manteve a voz firme, mas as palavras saíam carregadas da dor que havia guardado por 6 anos. Aquilo não foi... Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Isabela lembrava de quando ele ficava nervoso. Não foi o que você imagina. Não foi? Então me explique o que era. Ricardo se afastou alguns passos, olhando para os cavalos como se procurasse as palavras certas. Fernanda estava chantageando meu pai. Ela tinha fotos comprometedoras dele com algumas mulheres. Ameaçava vazar tudo na imprensa se eu não me encontrasse com ela. Isabela sentiu uma pontada de algo que poderia ser alívio, mas forçou-se a manter o ceticismo. E você acreditou que eu engoliria essa história? É a verdade. Ricardo se virou para ela, os olhos brilhando de frustração. Eu fui lá para negociar com ela, para proteger minha família. Não aconteceu nada entre nós. Mesmo que seja verdade, isso não muda nada. Isabela pegou sua maleta pronta para ir embora. Você nunca me amou, Ricardo. Eu era apenas parte de um acordo comercial entre nossas famílias. Isso não é verdade. Não é? Quantas vezes você me disse que me amava durante nosso noivado? Quantas vezes demonstrou qualquer interesse real em quem eu era, no que eu pensava, no que eu sonhava? O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Eu era uma adolescente assustada que estava sendo vendida para um homem que mal me conhecia, continuou Isabela. Anos de mágoa finalmente encontrando voz. Você me tratava como uma boneca bonita que ficaria bem no seu braço em eventos sociais. Você estava certa.
admitiu Ricardo, surpreendendo-a com a honestidade. Eu estava seguindo o que esperavam de mim. Casar com a filha de uma família tradicional, consolidar alianças de negócios. Mas isso não significa que eu não sentia nada por você. Sentia o quê? Atração física? Orgulho de ter uma noiva bonita? No começo, talvez, mas depois... Ricardo hesitou, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Depois comecei a reparar nos pequenos detalhes. Como você era gentil com os funcionários da sua casa, como seus olhos brilhavam quando falava dos animais abandonados que ajudava, como você corava quando eu te elogiava. Isabela sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter a guarda alta. Palavras bonitas, Ricardo, mas 6 anos tarde demais. Talvez. Mas preciso que você saiba que quando cheguei na igreja e soube que você havia fugido, não senti raiva. Senti alívio. Alívio. Porque finalmente percebi que você era corajosa o suficiente para fazer o que nenhum de nós dois teve coragem de fazer antes. Parar aquela farsa. Isabela o encarou tentando decifrar se ele estava sendo sincero ou apenas tentando manipulá-la. 6 anos no interior haviam-lhe ensinado a ler as pessoas de forma mais verdadeira, longe das máscaras da alta sociedade. Se é assim que você se sentia, por que está aqui agora? Como me encontrou? Por acaso, meu sócio mencionou uma veterinária excepcional na região que todos chamavam de Doutora Bela. Quando cheguei aqui, foi instinto. Algo sobre você me parecia familiar, mas não imaginei. E agora que me encontrou, o que pretende fazer? Ricardo deu um passo em direção a ela. Talvez conhecer quem você realmente se tornou. A Isabela que escolheu ser veterinária no interior, que construiu uma vida própria, que teve coragem de recomeçar do zero. Por quê? Porque, em 6 anos, não consegui esquecer você. E agora, vendo quem você se tornou, ele parou bem perto dela, sua voz baixa e intensa. Acho que finalmente posso entender quem eu deveria ter conhecido desde o começo. Isabela sentiu o calor da proximidade dele, o cheiro familiar do perfume, a intensidade daqueles olhos castanhos. Por um momento, foi como se os 6 anos não tivessem passado. Mas então se lembrou de todas as razões pelas quais havia fugido, de toda a vida que havia construído longe daquele mundo. Você vai voltar para São Paulo, Ricardo. Eu vou continuar aqui. Somos pessoas diferentes, de mundos diferentes. Talvez, ele concordou. Mas talvez também possamos descobrir se existe algo real entre nós, longe das expectativas de nossas famílias, longe dos jogos da alta sociedade. Isabela balançou a cabeça, mais para si mesma do que para ele. Preciso ir. Tenho outros pacientes esperando. Mas quando se virou para sair, Ricardo segurou suavemente seu pulso. Isabela, me dê uma chance real desta vez. Ela olhou para a mão dele em seu pulso, sentindo a pele queimar no local do toque. Eu não sou mais aquela garota assustada, Ricardo. Se você quer me conhecer, vai ter que aceitar quem eu sou agora. É tudo o que eu quero. Naquela noite, Isabela mal conseguiu dormir. Sua pequena casa alugada, que sempre fora seu refúgio de paz, agora parecia pequena demais para conter todos os pensamentos e emoções que a presença de Ricardo havia despertado. Ela se virou na cama pela 10ª vez, olhando o relógio digital que marcava 2h30 da manhã. Levantou-se e foi até a cozinha preparar um chá de camomila. Pela janela podia ver as montanhas sob a luz prateada da lua cheia. 6 anos atrás, quando chegou a São Tomé das Letras, aquela vista a tranquilizava. Esta noite, parecia apenas um lembrete de quão longe havia fugido de sua vida anterior. O telefone tocou sobressaltando-a. Quem ligaria àquela hora? Apenas emergências veterinárias. Alô? Isabela, sou eu. A voz de Ricardo do outro lado da linha a fez sentar na cadeira da cozinha. Ricardo, como conseguiu meu número? Está na internet, no site da sua clínica. Havia uma pausa. Não consegui dormir. Imagino que você também não. Isabela suspirou. O que você quer? Conversar. Você me disse que se eu quisesse te conhecer, teria que aceitar quem você é agora. Então me conte. Como foi? Como você construiu tudo isso? Isabela hesitou. A voz dele soava genuinamente interessada, sem o tom condescendente que ela lembrava de 6 anos atrás. Foi difícil, admitiu finalmente. Muito difícil. Cheguei aqui sem conhecer ninguém, com pouco dinheiro
e muito medo. Mas você conseguiu. Sim, consegui. Ela sorriu levemente, lembrando-se dos primeiros tempos. Trabalhei como assistente de veterinário durante o dia e estudava à noite. Morei num quartinho nos fundos de uma pensão por 2 anos. A Dona Maria, a mesma que você viu hoje na clínica, foi quem me acolheu quando eu mais precisava. E sua família? Seus pais nunca tentaram te encontrar? A pergunta tocou numa ferida ainda sensível. Tentaram no começo, mas eu não quis contato. Estava zangada, magoada. Sentia que eles me haviam vendido como uma mercadoria. Isabela. A voz de Ricardo ficou mais suave. Você sabe que eles estão bem? Seus pais? Sei. Às vezes procuro notícias na internet. Mamãe continua com suas obras de caridade. Papai expandiu a empresa. Eles superaram muito bem a filha escandalosa. Você fala com amargura, mas eu ouço saudade na sua voz. Isabela fechou os olhos, odiando como ele ainda conseguia lê-la. Claro que sinto saudade, mas não da vida que eles queriam que eu vivesse. E se eles aceitassem suas escolhas agora? Se vissem o que você construiu? É tarde demais para isso, Ricardo. Houve uma longa pausa antes dele falar novamente. Você já amou alguém nestes 6 anos? A pergunta a pegou desprevenida. Por que quer saber? Curiosidade. Ciúme, talvez. A honestidade crua da resposta a surpreendeu. Houve algumas pessoas. Nada sério. Por quê? Isabela riu sem humor. Porque é difícil confiar quando você cresceu num mundo onde tudo era calculado, onde as pessoas se aproximavam por interesse. Mesmo aqui, eu sempre me perguntava quais eram as verdadeiras intenções das pessoas. Você nunca contou a verdade para ninguém? Sobre quem você realmente é? Não. Você é a primeira pessoa em 6 anos que sabe minha verdadeira identidade. Como se sente em relação a isso? Isabela pensou na pergunta. Aterrorizada, aliviada, confusa. Ela fez uma pausa. E você? Se casou? Tem filhos? Não. A resposta foi rápida. Houve algumas relações, mas nada duradouro. Minha mãe sempre dizia que eu estava comparando todas as mulheres com uma fantasma. Que fantasma? Você. A noiva que fugiu. A única mulher que teve coragem de me rejeitar publicamente. Isabela sentiu o coração acelerar. Ricardo. Sei que soa louco, mas durante todos estes anos, uma parte de mim esperava que você voltasse, ou que eu conseguisse te encontrar e descobrir por que você realmente fugiu. E agora que sabe? Agora sei que você se tornou uma pessoa muito mais interessante do que a garota por quem me apaixonei. Você não se apaixonou por mim 6 anos atrás. Talvez não. Mas estou me apaixonando agora. Isabela ficou em silêncio, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir através do telefone. Isabela, você ainda está aí? Estou, mas acho que devíamos desligar. Já é muito tarde. Posso te ver amanhã? Ricardo. Não como um encontro romântico, como amigos. Me deixe conhecer sua vida aqui, sua rotina. Quero entender quem você se tornou. Isabela olhou pela janela novamente, as montanhas parecendo guardiãs silenciosas de sua nova vida. Tenho consultas o dia todo. Posso acompanhar? Prometo não atrapalhar. Você quer acompanhar uma veterinária do interior fazendo visitas em fazendas, cuidando de vacas e porcos? Quero acompanhar você fazendo o que ama. A sinceridade na voz dele a desarmou. Começamos às 7 da manhã. Estarei lá. Ricardo chegou à clínica pontualmente às 7, mas vestido de forma completamente inadequada. Calça social, camisa de linho branca e sapatos de couro italiano. Isabela não conseguiu conter o riso. Você vai visitar fazendas vestido como se fosse para um almoço de negócios? Não tenho outras roupas aqui, ele respondeu, parecendo levemente envergonhado. Espere aqui. Isabela entrou na clínica e voltou com uma calça jeans velha e uma camisa xadrez. Eram do meu ex-assistente. Deve servir em você. Ricardo olhou as roupas com uma expressão divertida. 6 anos atrás, você jamais me veria vestindo isso. 6 anos atrás, eu jamais imaginaria você disposto a vestir isso. Ele se trocou no banheiro da clínica e saiu completamente transformado. A roupa simples o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Isabela sentiu uma pontada estranha no peito. Ele estava bonito daquele jeito despojado.
A primeira parada foi na fazenda do seu João, um pequeno produtor de leite que estava com problemas no rebanho. Ricardo observou em silêncio enquanto Isabela examinava as vacas, explicando para o fazendeiro como prevenir mastite e outras doenças comuns. A doutora é um anjo, disse seu João para Ricardo, enquanto Isabela preparava as medicações. Chegou aqui 6 anos atrás e salvou meu rebanho de uma epidemia. Nunca cobrou o que merecia, sempre deu um jeitinho para quem não tinha dinheiro. Ricardo olhou para Isabela com admiração crescente. Ela sempre foi assim? Sempre. Tem o coração maior que o corpo. Na segunda visita, numa fazenda de cavalos, Isabela teve que ajudar no parto de uma égua. Ricardo a observou trabalhar, fascinado pela competência e delicadeza com que ela lidava com o animal em trabalho de parto. Você pode ajudar, disse Isabela, estendendo-lhe toalhas limpas. Segure isso aqui. Pela primeira vez em anos, Ricardo se viu fazendo algo completamente fora de sua zona de conforto. Suas mãos, acostumadas apenas a papéis e contratos, agora seguravam toalhas manchadas enquanto uma nova vida vinha ao mundo. Quando o potro nasceu e deu seus primeiros passos trêmulos, Ricardo sentiu uma emoção estranha no peito. É incrível, murmurou. Nunca tinha visto um nascimento. Nunca. Minha vida sempre foi muito urbana, executiva, distante de coisas reais como esta. A Isabela o observou limpando as mãos numa bacia, a camisa xadrez manchada, o cabelo bagunçado. Pela primeira vez ele parecia humano, vulnerável. Quer almoçar? Perguntou ela. Conheço um lugar simples, mas a comida é boa. O restaurante era uma pequena casa de família que servia comida caseira mineira. Ricardo, que estava acostumado aos melhores restaurantes de São Paulo, provou o feijão tropeiro e a linguiça artesanal como se fosse a primeira refeição de sua vida. Isso é delicioso, disse ele genuinamente surpreso. Diferente dos seus restaurantes 5 estrelas? Completamente. Mas tem algo que eles não têm. Que é autenticidade, carinho. Você pode sentir que foi feito com amor. Isabela sorriu. É isso que eu mais amo nesta vida. Tudo é real aqui. As pessoas, os relacionamentos, o trabalho. Nada é por interesse ou aparência. Você não sente falta de nada da sua vida anterior? Isabela pensou na pergunta enquanto comia. Sinto falta dos meus pais às vezes. Sinto falta da música clássica. Aqui não tem orquestra sinfônica. Sinto falta de algumas comidas, de alguns luxos. Ela olhou para ele. Mas não sinto falta da falsidade, da pressão constante, da sensação de ser uma boneca numa vitrine. E se você pudesse ter o melhor dos 2 mundos? Como assim? Manter sua independência, seu trabalho, sua autenticidade, mas também ter acesso às coisas que você sente falta? Isabela riu. Isso é impossível, Ricardo. Ou você vive num mundo ou no outro. Não necessariamente. Ela o encarou tentando entender aonde ele queria chegar. O que você está sugerindo? Que talvez seja possível construir uma ponte entre os 2 mundos. E talvez você não precise escolher. E você? Conseguiria viver aqui? Longe dos seus negócios, dos seus jantares importantes, do seu mundo de poder? Ricardo olhou pela janela do restaurante, observando a vida simples da pequena cidade. Não sei, mas pela primeira vez em anos tenho vontade de tentar. Isabela sentiu o coração acelerar novamente. Havia algo diferente em Ricardo, algo que ela não havia visto 6 anos atrás. Uma genuína vontade de mudança, de crescimento. Mas também havia medo. Medo de confiar novamente. Medo de que ele fosse embora quando a novidade passasse. Medo de perder a vida que havia construído com tanto esforço. Ricardo, disse ela suavemente, você está aqui há apenas 2 dias. Não tome decisões precipitadas baseadas numa fantasia romântica. E se não for fantasia? E se for real desta vez? Isabela não tinha resposta para isso. Apenas sabia que, pela primeira vez em 6 anos, seu coração estava tentando confiar novamente. Na manhã seguinte, Isabela foi acordada pelo toque insistente de seu celular. Ainda sonolenta, atendeu sem olhar o visor. Alô? Isabela Santos, você tem 1 semana para voltar para casa. A voz fria e autoritária de seu pai, Augusto Santos, a despertou completamente. Isabela sentou na cama, o coração disparado. Papai, como conseguiu meu número? Isso não importa. O que importa
é que você causou escândalo suficiente. 6 anos de vergonha para nossa família são mais que suficientes. Isabela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não causei escândalo nenhum. Eu refiz minha vida. Refez? A voz de Augusto era carregada de desprezo. Você está brincando de ser veterinária numa cidade perdida no interior. Isso não é vida para uma Santos. Esta é a vida que eu escolhi, papai. Escolhas têm consequências, Isabela. E agora, você precisa fazer a escolha certa. Ricardo Mendes está disposto a perdoar seu comportamento infantil de 6 anos atrás. Ele quer uma segunda chance. Isabela gelou. O que você disse? Ele nos procurou ontem à noite. Contou que encontrou você, que conversaram. Disse que ainda sente algo por você e que gostaria de tentar novamente. Ele foi até São Paulo? Não. Ligou para nós. Disse que estava em Minas Gerais a negócios e que vocês se encontraram por acaso. Isabela sentiu o mundo girar. Ricardo havia ligado para seus pais sem sequer conversar com ela primeiro. Todas as suas desconfianças voltaram com força total. Papai, eu não vou voltar. Você vai sim. Sua mãe está doente, Isabela. Precisa de você. O sangue de Isabela gelou. O que você disse? Cristina teve um problema no coração semana passada. Está internada, tem perguntado por você constantemente. Isabela fechou os olhos, sentindo-se manipulada, mas ao mesmo tempo genuinamente preocupada. Ela está bem? Estará se você voltar para casa. O médico disse que o estresse emocional não está ajudando na recuperação. Isso é chantagem emocional, papai. Isso é amor familiar, Isabela. Algo que você parece ter esquecido. Depois que desligou, Isabela ficou sentada na cama por longos minutos, tentando processar a conversa. Sua mãe estava doente, seu pai a estava chantageando, e Ricardo havia falado com seus pais pelas suas costas. O telefone tocou novamente. Desta vez era Ricardo. Isabela, preciso te explicar. Explicar o quê? A voz dela saiu mais fria do que gelo. Como você teve a audácia de ligar para meus pais sem conversar comigo primeiro? Eu posso explicar. Deixe-me ir até sua casa. Não, você pode explicar agora pelo telefone. Ricardo suspirou. Eu estava tentando ajudar. Pensei que talvez fosse hora de você se reconciliar com sua família. Você pensou? Você tomou uma decisão sobre minha vida sem me consultar, exatamente como fazia 6 anos atrás. Não é isso, Isabela. Eu só queria... Você só queria o quê? Me manipular de volta para o seu mundo? Me forçar a voltar para São Paulo? Eu queria que você tivesse a chance de fazer as pazes com seus pais. Eles sentem sua falta, Isabela. Sua mãe... Minha mãe está doente, eu sei. Meu pai já me contou. Usando isso como chantagem, aliás. Então você sabe que precisa voltar. Isabela sentiu uma raiva crescente. Eu não preciso fazer nada, Ricardo. E principalmente não preciso de você decidindo o que é melhor para mim. Isabela, por favor. Não. Chega. Eu pensei que você tivesse mudado. Mas você continua sendo a mesma pessoa arrogante que acha que pode controlar a vida dos outros. Isso não é verdade. Não é? Então, por que ligou para meus pais? Por que não conversou comigo primeiro? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Porque eu achei que você diria não. E eu diria, porque esta é minha vida, minha escolha, minha decisão. Mas e se sua mãe estiver realmente doente? E se ela precisar de você? Isabela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então eu vou decidir o que fazer. Sozinha. Sem você, orquestrando tudo pelas minhas costas. Isabela, por favor, não faça isso. Não estrague tudo de novo. Eu não estou estragando nada. Você estragou quando decidiu que sabia o que era melhor para mim. Isabela desligou o telefone e imediatamente o colocou no silencioso. Precisava pensar, precisava processar tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Sua mãe estava doente. Isso era real, ela podia sentir. Apesar de todos os problemas, Cristina ainda era sua mãe, e Isabela não conseguia ignorar isso. Mas Ricardo havia mostrado que no fundo não havia mudado. Ainda achava que podia tomar decisões por ela. Ainda achava que sabia o que era melhor. Isabela vestiu-se rapidamente e foi para a clínica. Precisava trabalhar, precisava se manter ocupada enquanto decidia o que fazer. Isabela passou o dia inteiro na clínica, mergulhada no trabalho para não pensar. Atendeu consultas,
fez cirurgias, organizou medicamentos, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Mas a cada momento de pausa, os pensamentos voltavam. Sua mãe doente, seu pai manipulador, Ricardo controlador. No final da tarde, quando estava fechando a clínica, encontrou Ricardo esperando na porta. Ele estava com a mesma roupa emprestada do dia anterior, mas parecia ter dormido mal. Isabela, por favor, me dê 5 minutos para explicar. Não temos nada para conversar. Temos, sim. Eu cometi um erro. Você cometeu o mesmo erro de 6 anos atrás. Isabela o interrompeu, trancando a porta da clínica. Achou que sabia o que era melhor para mim. Você está certa. Eu estava errado. Isabela se virou para ele, surpresa pela admissão. Então por que fez? Ricardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Porque eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você nunca quisesse voltar para São Paulo. Medo de que você nunca quisesse me dar uma chance real. Medo de que, se eu não fizesse alguma coisa, você desapareceria da minha vida novamente. Isabela o encarou. Então você decidiu me forçar? Não foi para te forçar. Foi para criar uma ponte. Para dar a você uma razão para voltar que não fosse apenas por minha causa. Uma razão como chantagear-me com a doença da minha mãe? Eu não sabia que seu pai faria isso. Eu apenas disse que achava que vocês deveriam se reconciliar, que você havia se tornado uma pessoa incrível e que eles deveriam conhecer quem você é agora. Isabela observou o rosto dele, procurando sinais de mentira. E eles disseram o quê? Que queriam que você voltasse para casa, que sentiam sua falta, que estavam dispostos a aceitar suas escolhas se você desse uma chance para eles. Isso não foi o que meu pai me disse, porque seu pai é orgulhoso e teimoso como você. Ricardo deu um pequeno sorriso triste. Sua mãe chorou quando falei sobre você. Disse que não passou um dia sem pensar em você. Isabela sentiu o coração apertar. Ela está realmente doente? Está. Eu liguei para o médico dela hoje cedo. Ela teve um pequeno infarto, mas está estável. O médico disse que não há risco de vida, mas que ela precisa de cuidados e menos estresse. Isabela encostou-se no carro, sentindo o peso da situação. Você entende que isso me coloca numa posição impossível? Eu entendo, e me desculpe por isso. Desculpas não mudam o fato de que você agiu pelas minhas costas. Não, não mudam. Mas talvez eu possa tentar consertar. Isabela o olhou com desconfiança. Como? Vou com você para São Paulo. Vou apoiar qualquer decisão que você tomar. Se você quiser ficar lá, eu apoio. Se você quiser voltar para cá, eu apoio. Se você quiser que eu desapareça da sua vida, eu também apoio. Por quê? Porque você estava certa. Eu ainda estava tentando controlar a situação, mas estes últimos dias me ensinaram que você não precisa ser controlada, você precisa ser apoiada. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. A oferta de Ricardo era tentadora, mas também assustadora. Voltar para São Paulo, mesmo que temporariamente, significava confrontar 6 anos de feridas mal curadas. Se eu for, disse finalmente, será apenas para ver minha mãe. Não vou fingir que somos uma família feliz de novo. Entendo. E se eu decidir voltar para cá, você não vai tentar me convencer do contrário? Não vou. E se eu decidir que não quero mais nada com você? Ricardo hesitou apenas um segundo. Então eu vou respeitar sua decisão. Isabela respirou fundo. Preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Não sei. Talvez até amanhã. Talvez mais. Ricardo assentiu. Eu vou ficar na fazenda. Quando você decidir, me avise. Ele começou a se afastar, mas Isabela o chamou. Ricardo? Sim? Obrigada por me dizer a verdade sobre minha mãe. Sempre vou te dizer a verdade, Isabela, mesmo quando for difícil de ouvir. Naquela noite, Isabela fez uma longa caminhada pelas montanhas, tentando encontrar clareza. A vida que havia construído ali era boa, mas incompleta. Sempre havia uma parte dela que sentia falta da família, mesmo com todos os problemas. Talvez fosse hora de confrontar o passado para realmente seguir em frente. Talvez fosse hora de descobrir se era possível construir uma ponte entre os dois mundos, como Ricardo havia sugerido. Mas primeiro, ela precisava saber se podia confiar nele, se ele realmente havia mudado, ou se ainda era o mesmo homem que achava que podia decidir o que era melhor para ela. Só havia uma forma de descobrir. Na manhã seguinte,
Isabela ligou para Ricardo antes mesmo do sol nascer completamente. Eu vou para São Paulo, disse sem preâmbulos quando ele atendeu. Mas com minhas condições. Quais são? Primeiro, eu vou no meu carro, no meu tempo. Você pode me acompanhar se quiser, mas eu não vou ser sua passageira em nada. Concordo. Segundo, eu fico no hospital com minha mãe o tempo que for necessário, mas não vou para a casa dos meus pais. Vou ficar num hotel. Você pode ficar na minha cobertura. Tem quartos separados. Hotel, Ricardo. Está bem. Hotel. Terceiro, não quero que você conte para ninguém sobre onde eu estive estes 6 anos. Se alguém perguntar, você diz que não sabe. Isabela, essa é minha condição. Eu conto minha história quando e se eu quiser. Concordo. E quarto, quando eu decidir voltar para cá, e eu vou voltar, você não vai tentar me convencer do contrário. Houve uma pausa. E se eu quiser ficar aqui com você? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? E se eu quiser deixar São Paulo e vir morar aqui? Isabela sentiu o coração acelerar. Você não sabe o que está dizendo. Sei, sim. Estes últimos dias foram os melhores que tive em anos. Senti-me vivo, real. Não quero voltar para aquela vida vazia. Ricardo, você está romantizando. A vida aqui é difícil, simples, sem os luxos aos quais você está acostumado. Talvez seja exatamente isso que eu preciso. Isabela balançou a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia ver. Vamos resolver uma crise de cada vez. Primeiro minha mãe, depois vemos o resto. Quando você quer partir? Agora. Quero chegar em São Paulo ainda hoje. 3 horas depois, Isabela estava na estrada, dirigindo sua picape em direção a São Paulo, seguida pelo BMW de Ricardo. A cada quilômetro sentia-se mais ansiosa. 6 anos longe da cidade que a viu nascer pareciam uma eternidade. Durante a viagem, parou apenas uma vez para abastecer. Ricardo aproveitou para se aproximar. Como você está se sentindo? Nervosa, assustada, ansiosa para ver minha mãe, mas aterrorizada com o resto. Quer que eu vá com você ao hospital? Isabela pensou na proposta. Não, pelo menos não no primeiro encontro. Preciso ver minha mãe sozinha primeiro. Entendo. Quando finalmente chegaram a São Paulo no final da tarde, Isabela sentiu um aperto no peito. A cidade havia crescido ainda mais. O trânsito estava impossível, e o cheiro de poluição a fez sentir falta do ar puro das montanhas mineiras. Ricardo a acompanhou até o hotel onde ela havia reservado um quarto, um estabelecimento discreto em Jardins, longe o suficiente de sua antiga vida, mais perto do hospital onde sua mãe estava internada. Quer que eu espere aqui? Perguntou Ricardo quando Isabela pegou sua pequena mala. Não. Vá para sua casa, descanse. Eu te ligo depois que falar com ela. Isabela. Ricardo segurou suavemente seu braço. Vai dar tudo certo. Ela assentiu, tentando acreditar nas palavras dele. 1 hora depois, Isabela estava parada na porta do quarto 412 do Hospital Sírio-Libanês, reunindo coragem para entrar. Através da janela de vidro, podia ver sua mãe deitada na cama, parecendo mais frágil e mais velha do que se lembrava. Respirou fundo e bateu na porta suavemente antes de entrar. Mãe? Cristina Santos estava de olhos fechados, mas os abriu ao ouvir a voz familiar. Por um momento, mãe e filha se olharam em silêncio, 6 anos de separação pesando entre elas. Isabela? A voz de Cristina era fraca, incrédula. Você realmente veio? Claro que vim, mãe. Isabela se aproximou da cama, os olhos já marejados. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Cristina estendeu a mão e Isabela a segurou com cuidado. Você está diferente, mais forte. Isabela sorriu através das lágrimas. 6 anos fazem isso com uma pessoa. Você está bonita, minha filha. Diferente, mas bonita. Você também está bonita, mãe. Assustada, mas bonita. Cristina riu fracamente. Os médicos dizem que vou ficar bem, foi só um susto. Papai disse que foi infarto. Um pequeno, nada que não se resolva com medicação e mudanças no estilo de vida. Cristina apertou a mão da filha. Mas Isabela, eu precisava te ver. Precisava te pedir perdão. Mãe... Não, deixe-me falar. Eu errei, Isabela, nós erramos. Tentamos forçar você a uma vida que não era sua. Tentamos moldá-la no que achávamos que era certo, sem perguntar o que você queria.
Isabela sentiu as lágrimas escorrendo livremente agora. Eu também errei, mãe. Fugi sem explicar direito, cortei contato. Você fez o que precisava fazer para se proteger. E pelo que o Ricardo me contou, você construiu uma vida bonita. Ele contou o quê? Que você se tornou veterinária. Que tem uma clínica própria. Que é respeitada e querida onde mora. Cristina sorriu. Sempre soube que você tinha um coração especial para os animais. Isabela ficou surpresa. Você se lembra? Claro que me lembro. Você vivia trazendo bichinhos machucados para casa. Eu fingia que estava brava, mas na verdade ficava orgulhosa da sua compaixão. Por que nunca me disse isso? Porque eu estava muito preocupada em fazer você se encaixar na sociedade. Muito preocupada com as aparências. Cristina apertou a mão da filha mais forte. Mas agora eu só quero que você seja feliz, Isabela. Do jeito que você escolher. Isabela se debruçou e abraçou a mãe, sentindo 6 anos de mágoa começarem a se dissolver. Talvez fosse possível reconstruir aquela ponte afinal. 3 dias depois, Isabela estava sentada no jardim do hospital conversando com Ricardo. Sua mãe havia recebido alta na manhã anterior e já estava em casa, recuperando-se bem. O encontro com seu pai havia sido mais tenso, mas ele ao menos havia pedido desculpas, algo que Isabela nunca imaginou que aconteceria. Então, disse Ricardo sentando-se ao lado dela no banco, como você está se sentindo? Confusa, aliviada, grata. Isabela olhou para ele. Obrigada por ter me convencido a vir, mesmo que da forma errada. Você teria vindo de qualquer jeito, só precisava do empurrão certo. Talvez. Isabela observou o movimento da cidade ao redor deles. É estranho estar aqui de novo. Parece familiar e estranho ao mesmo tempo. E agora? Você vai voltar para Minas? Isabela havia pensado muito sobre isso nos últimos dias. Sim, vou voltar. Minha vida está lá. Meu trabalho, minha casa, meus pacientes. Ricardo assentiu, tentando esconder a decepção. Quando? Amanhã. Tão cedo? Preciso voltar, Ricardo. Cada dia que fico aqui, sinto-me sendo puxada de volta para um mundo que não é mais meu. E se fosse? A pergunta saiu baixa, hesitante. Como assim? E se você pudesse ter os 2 mundos? Manter sua clínica, sua independência, mas também ter acesso à sua família, a mim? Isabela se virou para encará-lo completamente. O que você está propondo exatamente? Case comigo. A simplicidade da proposta a deixou sem palavras por um momento. Ricardo, não da forma tradicional, ele se apressou a dizer. Não com toda aquela pompa e circunstância de 6 anos atrás. Case comigo por amor, Isabela. Case comigo porque escolheu, não porque foi forçada. E como funcionaria? Eu aqui, você lá? Eu me mudo para Minas. Ricardo pegou as mãos dela. Eu estava falando sério quando disse que queria deixar São Paulo. Estes últimos dias me mostraram que minha vida aqui é vazia. Toda a minha rotina, meus compromissos sociais, meus negócios, nada disso me faz feliz. Você não pode simplesmente abandonar tudo, Ricardo. Você tem responsabilidades, funcionários que dependem de você. Tenho sócios competentes. Posso comandar a empresa à distância. Vir para São Paulo quando necessário. A tecnologia permite isso hoje em dia. Isabela balançou a cabeça. Você está idealizando. Depois de alguns meses, vai sentir falta de tudo isso. Da agitação, do poder, dos negócios. Talvez. Ou talvez eu descubra que o que realmente me faz feliz é uma vida simples ao lado da mulher que amo. A mulher que você ama? Isabela o encarou. Você tem certeza disso, Ricardo? Ou você está apaixonado pela ideia de mim? Pela aventura de uma vida diferente? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. 6 anos atrás, eu teria dito que estava apaixonado por você. Mas agora sei que estava apaixonado pela ideia de ter uma esposa perfeita, uma boneca bonita para exibir. E agora? Agora eu amo quem você se tornou. Amo sua força, sua independência, sua compaixão. Amo como você cuida dos animais, como conquistou o respeito de uma cidade inteira, como teve coragem de recomeçar do zero. Ele apertou as mãos dela. Amo como você me desafia, como não aceita ser controlada, como me força a ser uma pessoa melhor. Isabela sentiu o coração acelerar. As palavras soavam sinceras, mas ainda havia medo. E se não der certo? E se der? Ricardo, eu preciso de garantias. Preciso saber que se você se mudar para lá, não vai tentar mudar quem eu sou ou como eu vivo.
Você quer garantias? Ricardo sorriu. Que tal isso? Eu compro uma casa em São Tomé das Letras. Uma casa simples, não uma mansão. Vou morar lá por 1 ano, adaptando meus negócios para funcionar à distância. Se depois de 1 ano você achar que somos compatíveis, casamos. Se não, eu volto para São Paulo e você fica com sua vida. E se eu disser não agora mesmo? Então eu respeito sua decisão e não te incomodo mais. Isabela olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo o peso da decisão. Era um risco enorme, mas talvez fosse hora de correr riscos novamente. 1 ano, disse finalmente. 1 ano para você provar que consegue viver naquele mundo. 1 ano para eu descobrir se posso confiar em você completamente. E depois de 1 ano? Depois de 1 ano vemos o que acontece. Ricardo sorriu, um sorriso genuíno e cheio de esperança. Então você aceita? Aceito a proposta de 1 ano. O resto, vamos ver. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, Isabela sorriu. Mas tem uma condição. Qual? Nada de BMW nas estradas de terra de São Tomé das Letras. Você vai ter que comprar uma picape. Ricardo riu, um som genuíno e feliz. Qualquer coisa por você, Isabela, qualquer coisa. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Isabela sentiu que talvez, finalmente, fosse possível ter o melhor dos 2 mundos. Talvez fosse possível construir uma ponte entre quem ela havia sido e quem se tornara. E talvez, apenas talvez, fosse possível encontrar o amor verdadeiro no meio de tudo isso. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo era também cheio de possibilidades.